parte que eu tenho um pouco de dificuldade, né? Porque essa área de humanas para mim é bem complexa. Então eu tive que estudar bastante. E eu vi que tem muita coisa interessante aqui, que vocês podem até usar como tema na pesquisa de vocês, para quem ainda não tem um tema para levar para a mostra de astronomia esse ano. Então vamos lá. Vamos, computador. Quer dizer, vamos esperar. Ah, tá. Foi. Pode falar quem abriu o microfone. Uai, quem é que tinha aberto? Ah, o Roberto. Desligou. Achei que ele queria falar. Então vamos lá. Todos os povos, né, desde a antiguidade, vêm estudando os fenômenos naturais através da observação. Então há registro do povo chinês, por exemplo, que sabiam que o calendário durava, né, 365 dias, deixavam registros, anotações de cometas, meteoros, meteoritos. A gente tem registro dos povos babilônios, assírios, egípcios, que também antecedem, né, Cristo, e 3.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo, que também registraram através, né, de alguma forma aqui, ó, tem monumentos, tem desenhos em paredes, tem artefatos. Então eles buscavam sempre uma forma de registrar o que eles observavam no céu. O povo maia é um povo muito rico em relação a essas descobertas. Então tem muita coisa do povo maia também que é registrado. E os maias, para quem não sabe, fica aqui na América Latina, né? Ficavam, né? Eles não existem mais. Mas é um povo que ocupava ali a parte do México, né? Do Peru, essa parte de cada América. E eles também registravam calendários, fenômenos celestes, enfim. Nós também não ficamos para trás. O nosso povo, né, os povos originários do Brasil, os indígenas, o Vinícius não me deixa mentir, né? Porque ele apresentou até um trabalho sobre isso. Eles também faziam registros e eles eram capazes de definir o tempo, prever datas de plantios e colheitas, além de definir estações de secas e cheias, associando também os fenômenos da maré a uma força, que eles não sabiam ainda o nome, né? Então eles falavam assim, tem a ver com a proximidade da Lua com a Terra. Mas eles não entendiam que o nome dessa força é a gravidade. Mas eles já tinham isso em mente. Eu fiz esse recorte do povo hindu porque a Maísa até viu numa aula minha, né, Maísa? Que é muito interessante, né, essa parte do povo hindu. Porque, olha só, existem registros de 1.900 anos antes de Cristo. Então, é muito tempo, tá, gente? No livro Rig Veda, né, que é o livro sagrado dos hindus. Então, pensa, a gente está no ano 2000 depois de Cristo e ainda tem gente falando que a Terra é plana. E 1.900 anos antes de Cristo, o povo hindu já entendia que o universo ele era longo e ele ocorria em ciclos de nascimento e destruição. Os Puranas, que é um povo hindu, falavam de um universo passando por ciclos de criação e destruição que duravam 8,4 bilhões de anos. Hoje a gente sabe, a Sabrina até apresentou também um ano passado um trabalho na Mostra de Astronomia, né, falando de energia escura. Então, hoje a gente sabe que o universo tem cerca de 13 bilhões de anos. Então, a contagem deles não está tão distante do que a gente sabe hoje. E eles tinham essa informação a 1900 antes de Cristo. Então, assim, é uma informação que eu fico assim de boca aberta. Aí, na visão do povo hindu, eles medem o nascimento, né? A forma deles usar a unidade de medida é o kalpa, que equivale a um dia na vida do deus Brahma. Então, o kalpa ele tem aproximadamente 4,32 bilhões de anos. Por que 4,32? Porque é o nascimento
e a morte, até da morte, você soma o restante para dar 8,4 bilhões de anos. Então, cada vez que, aqui diz, ó, quer ver? Cada vez, no final da vida, né, no final de cada kalpa, realizado pela dança de Shiva. Shiva é um outro deus. Então, toda vez que um kalpa era finalizado, o Shiva, ele dançava num anel de fogo, que esse anel de fogo representa a vida e morte do universo, que seria essa figura aqui do deus Kalpa. Desculpa, do deus Shiva, que é o deus hindu. Então, eu fico assim muito impressionada com essa informação, porque hoje em dia existem, né, muitas pseudociências, né, falsas ciências sendo divulgadas na internet, dizendo que a Terra é plana, que o que Newton descobriu é mentira, várias coisas, não tem? Relacionadas à ciência, à construção científica. E sendo que lá atrás, 1900 anos antes de Cristo, eles já tinham informações incríveis sobre o universo. É claro que essa cultura, né, a cultura hindu, não eram todas as culturas. E aqui a gente vai passando por outras culturas também. Então aqui a gente tem o Tales de Mileto. Quem estudou filosofia já deve ter ouvido falar do Tales de Mileto. Ele era um filósofo, né, grego. E o Tales, ele foi o primeiro a propor que o universo... como é que é? Deixa eu lembrar aqui, gente, que agora deu um branco. Ele foi o primeiro a propor modelos de corpos celestes. Então, ele foi o primeiro a enxergar que a Terra não era única ali no universo. Porque naquela época, né, da Grécia Antiga, eles atribuíam tudo aos deuses. Se chovia é porque Deus, o Deus da chuva, permitiu que chovesse. Faz sol é porque o Deus do sol permitiu o sol. Se tinha plantio rico, é porque tinha um Deus que fazia com que o plantio fosse rico. Então, tudo era atribuído a poderes de Deus. E o Tales foi o primeiro a contestar, a falar assim, não, gente, existe um modelo, é só vocês observarem o céu. Os planetas se movem também em relação à Terra e tudo. Depois dele vieram os pitagóricos, que eram os seguidores de Pitágoras. Pitágoras é aquele daquela regrinha, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? E os pitagóricos, eles também contribuíram de certa forma, porque eles que introduziram o termo cosmos. Então, antes deles, eles acreditavam que o universo se resumia ao nosso planeta. E Tales começou a contestar. Depois de Tales, é claro, vieram inúmeros filósofos, tem Anaximandro de Mileto, tem Erastótenes, enfim, vários filósofos. E os pitagóricos eram um povo que estudava os outros filósofos. Então, a partir desse estudo, eles começaram a perceber que o universo não era só o nosso planeta, que não fazia sentido isso. Então, por isso, eles começaram a divulgar que o cosmos seria muito maior do que isso. E aí veio o Aristóteles. O Aristóteles, ele foi um grande filósofo e é reconhecido até hoje, principalmente por criar o primeiro modelo assim de desenho mesmo, de universo, que era o universo geocêntrico, né, onde a Terra era o centro do universo. E aí, no desenho do Aristóteles, tinha a Terra, a Lua, o planeta Vênus, que os povos originários, né, aqui do Brasil chamavam de estrela d'alva, o Sol e depois Marte. O universo para Aristóteles era isso aqui, apenas. E aí ele escreveu isso em diversos livros, ele palestrou sobre isso diversas vezes, passou esse conhecimento para várias pessoas. Aí, além disso, ele estudou muito também sobre as fases da Lua. E aí, através desse estudo, ele chegou à conclusão de que a Terra também seria esférica. Se a Lua é esférica e faz sombra na Terra, então
não faz sentido a Terra ser plana. Então ele também tem registro do Aristóteles falando isso, que a Terra também seria esférica. Depois dele veio o Aristarco de Samos. O Aristarco também era filósofo e ele propôs o primeiro modelo heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro do universo. Então ele observando, né, as estrelas e planetas, que alguns planetas a gente consegue ver a olho nu, o pessoal da astrofotografia até já fotografou alguns, né? Aí a gente sabe que dá para ver. Marte, mesmo se você olhar para o céu, é uma estrela meio vermelhinha, então eles já tinham essa noção de que Marte não era uma estrela comum, que era um planeta. Então Aristarco ele desenhou esse modelo aqui, onde o Sol fica no centro do universo, e aí teria mais 5 planetas, né? Que é Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno, além da Terra, né? E ele foi o primeiro também a calcular a distância entre o Sol e a Terra e entre a Lua e a Terra. Por isso que ele conseguiu desenhar. Aí depois dele veio Ptolomeu. Ptolomeu, ele escreveu esse livro aqui que é muito conhecido na astronomia. Então, se alguém aí tiver interesse de cursar física e astronomia, isso sempre cai na prova. Sempre. Eu sempre errei, porque eu não era fã de história da ciência e não estudava direito e eu não prestava atenção. Mas esse livro é de uma importância que vocês não têm noção para astronomia. Isso aqui, só esse livro dá um trabalho para mais, todinho. Porque ele tem registro de vários fenômenos, tem modelos, tem medições com... Eles faziam medições com vara, usando corda, e muita trigonometria. E aí eles conseguiam calcular distâncias, eles conseguiam registrar que a Terra era redonda por conta dessas medidas, enfim, redonda não, esférica, né? Por conta dessas medidas. Então, o trabalho do Ptolomeu, ele foi estudado por vários que a gente ainda vai ver aqui nos slides e ainda é estudado até hoje. Bom, depois veio a Hipátia. É claro, pessoal, vou destacar aqui também que eu estou trazendo os principais. Eu não estou trazendo todos, porque se eu fosse trazer todos, a gente ia passar 2 dias aqui. 2 dias é pouco, acho que um ano inteiro, porque muita gente contribuiu. Então, estou trazendo só os principais. A Hipátia, ela era matemática, filósofa e astrônoma. E ela era filha do Theon de Alexandria. Ela teve diversos trabalhos importantes. Ela tem comentários da Hipátia no Almagesto, de Ptolomeu. Ela comentou em vários capítulos desse livro. Ela também criou esse objeto aqui, que foi usado na navegação até cerca de 500 anos atrás, que é o astrolábio. E ela trabalhava na biblioteca de Alexandria. Só que o que aconteceu? Nesse período aqui, de 351 a 370 depois de Cristo, teve a época, né, da ascensão do cristianismo. Então, o que aconteceu? Ela era pagã, politeísta, né, e pagã. Então, ela não quis aderir ao cristianismo. E naquela época, os cristãos eram muito violentos. Então, ou você aderiu ou você escolheu morrer. Então, eles queimaram a biblioteca onde ela trabalhava, de Alexandria, onde perderam todas essas informações que eu passei aqui, né, do Ptolomeu. Algumas informações do Aristóteles foram salvas, mas Aristarco também perdeu muita coisa. Então, eu acho que eles salvaram 1% da biblioteca. 99% foi para o sal, porque os cristãos queimaram. E a Hipátia acabou morrendo. Ai, como é que fala, gente? Eles cortaram os pedaços dela. Eu esqueci o nome que fala. Cortaram braço, perna, cabeça e penduraram lá para mostrar que quem não aderisse ao cristianismo ia acontecer isso com eles também. Então a gente perdeu uma cientista por ela não ter aderido
ao cristianismo nessa época em que existia esse fundamentalismo, né, religioso, que hoje a gente olha tanto na mídia e fala, né, do povo islâmico, dos muçulmanos, mas a gente também passou por um período parecido. E é importante a gente lembrar para não repetir, né? E aí, depois de tudo isso, né, que eles assassinaram várias pessoas, vários filósofos que pensavam diferente, Albertus Magnus, que era dominicano e nascido na Alemanha, ele sistematizou tudo quanto é estudo sobre o universo dentro da doutrina de Aristóteles. Então, por isso que na Idade Média eles acreditavam no universo geocêntrico, né? Que era o universo de Aristóteles, que era esse aqui, com a Terra no centro do universo. Você não podia contestar, porque senão você morria. Então, pensa, a Idade Média todinha, eles acreditando no universo geocêntrico. Só que a ciência ela continua evoluindo em alguns lugares. Esse camarada aí, o Abu Hayyan Muhammad, ele é muçulmano, né? Então ele vivia ali naquela região da África, da Ásia, ou da África entre o Oriente Médio ali. E lá nessa região ele continuou dando continuação aos estudos do pessoal que era da Grécia também. Então, ele escreveu mais de 163 obras, sendo que 35 das obras dele eram sobre astronomia. Então, ele compilou tudo num livro e ficou lá na região que ele morava. Além dele, tiveram outros também, né, estudiosos, inclusive essa região do Ocidente. Espera aí que chegou. Boa noite, Jaqueline. A gente já começou, vou dar continuidade, tá, minha linda? Então, pessoal, né, lá nessa região do Ocidente, lá onde os muçulmanos foram conseguindo terra, a ciência foi evoluindo, porque não tinha como contestar nessas questões, igual aqui o Alberto Magnus pediu para a gente seguir o Aristóteles, e lá nessa região não. A ciência ficou livre, então eles conseguiram compilar muita coisa, estudar muita coisa. Inclusive, até hoje, essa região é muito mais evoluída que a nossa. Se vocês olharem, né, tipo, tem muita guerra, tem muita miséria, mas, cara, tem estação espacial do Iraque. Nós não temos, sabe? Tem lugares de pesquisa, centros sérios de pesquisas, tão sérios quanto a NASA, naquela região ali, inclusive na Índia. Nós não temos. Então, por que nós não temos? Porque a gente ficou presa. É claro que o Brasil tem todas as questões, né, econômicas e políticas, mas a gente ficou preso à astronomia ocidental, que demorou muito tempo para evoluir também. Então, toda essa questão religiosa também influenciou na nossa posição em relação à astronomia hoje, atualmente. Depois dele, a ciência aqui, aliás, a ciência ocidental, né, continua evoluindo, só que só dentro das igrejas, porque a população não era toda alfabetizada. Então, só quem tinha acesso à ciência eram padres, freiras, eram os religiosos. Então, a gente tem o Giordano Bruno, que é do ano de 1548 a 1600. Giordano era um padre, ele continuou estudando algumas obras, só que ele teve um sonho, né? A história diz, né, que ele teve um sonho, onde ele saiu do corpo dele, e aí ele visualizou vários planetas, várias galáxias, vários mundos. E aí, quando ele voltou, ele falou assim, acordou desse sonho e falou: gente, não, o universo não é geocêntrico. Tem muito mais coisas do que vocês conseguem imaginar. E ele começou a falar, ele falou, inclusive se apoiando na fé dele. Ele falou: não, Deus mostrou para mim
que o universo é composto de vários planetas, várias galáxias, vários mundos e não sei o quê, e tem outros tipos de vida. Aí, o que a igreja fez? Falou o Giordano Bruno, fica na sua aí. Você está falando demais, você não sabe disso, como que você vai saber? A gente não tem como sair do planeta para olhar isso. E Aristóteles disse que o universo é geocêntrico, então fica na sua e para de pagar de doido. Aí ele não, ele continuou, teimou. Aí ele ia viajando de igreja em igreja e falando da experiência que ele teve fora do corpo e que ele viu vários mundos e não sei o quê, e todo mundo mandando ele ficar na dele. Aí ele não quis ficar, o que o povo fez naquela época? Tinha a Santa Inquisição, chamou ele de bruxo, jogou ele na fogueira e queimou ele vivo. Aí calaram ele. Aí foi assim que foi o fim muito trágico do Giordano Bruno. Mas ele deixou muita coisa escrita. Depois dele teve o holandês Hans Lippe, nem sei ler esse nome aí, Lippershey, sei lá. Foi o cara que inventou o telescópio. Aí você vira para mim e fala assim, mas professora, eu aprendi lá em história ou em geografia que quem inventou foi Galileu Galilei. Na verdade, quem inventou foi esse holandês. Só que quando a notícia chegou para Galileu Galilei, ele pegou e conseguiu reproduzir. Ele falou assim, mas peraí, o que aquele cara usou para fazer um telescópio? Aí informaram ele. Ah, usou lente, usou um cano e tal. Aí ele foi, reproduziu. Quando ele viu que dava certo, ele começou a manipular as lentes. Então, por isso que ele ficou conhecido, no caso Galileu, como inventor do telescópio. Mas, na verdade, quem inventou foi o Hans Lippershey, né? Que é o holandês. Então, vamos para Galileu Galilei, que foi o senhor, né? Fez várias descobertas. O Galileu foi um grande estudioso, principalmente para a física, porque ele estudava o movimento dos corpos e descrevia, sabe, tudo muito precisamente. Colocava lá, né, no livrinho dele, catalogava, tipo, ele percebia que o corpo, quando ele estava em queda livre, ele mantinha um movimento uniforme. Aí ele anotou, só que ele não deu nome aos bois e guardou lá. Ele percebia que para o corpo se manter em movimento, precisava de uma força para ser aplicada a ele. Assim, pelo menos aqui dentro do planeta, né? Claro que lá fora não faz o menor sentido falar isso, porque a Terra gira em torno do Sol e não tem ninguém empurrando. Mas, enfim, ele foi anotando as coisas em relação ao movimento, então ele contribuiu muito, 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 muito para que a física evoluísse. E, em relação à astronomia, com o objeto, né, esse aparato que ele construiu com base, né, no trabalho do Hans, ele fez um telescópio, foi mudando as lentes, e aí ele conseguiu visualizar as crateras, né, da Lua, e ele desenhou, esse recorte aqui é de um livro dele mesmo, e esses desenhos são os desenhos que ele fazia reais dele. E aí ele registrava as crateras da forma que ele observava no telescópio, em diferentes fases da Lua. E além desse trabalho com a Lua, ele também fez com o Sol. Ele observava o Sol e percebeu que tinha manchas solares no Sol e também registrou. Inclusive, tem historiador que fala que ele morreu cego por conta dessas observações ao Sol, que ele não usava filtro. Naquela época eu não sabia que a radiação solar destruía a retina, né? Então, ele acabou perdendo a visão em decorrência disso, das observações dele. Galileu também descobriu as luas de outros planetas. Ele descobriu, inclusive, em Júpiter, né? Tem as luas... Júpiter? Tem as luas que são conhecidas como luas galileanas. Depois, quem tiver curiosidade, pode pesquisar. Acho que são 4, que é Calisto, Aio, Ganimedes e Europa. Se eu não me engano, são essas 4. Mas Júpiter tem muito mais lua. Mas, enfim, naquela época, com aquele aparato, ele conseguiu registrar isso.
E Galileu, quando descobriu que existiam luas em outros planetas, ele pegou e contestou a teoria de Aristóteles. É claro que com base também no trabalho de Giordano Bruno. Peraí, gente. Heitor, mais baixo, tá me atrapalhando. Então, com base no trabalho do Giordano Bruno, que tinha morrido na fogueira, ele foi lá, catou o trabalho dele e estudou. Aí ele começou a dizer que, peraí, o universo não é... Se tem luas em outros planetas, se tem outros planetas, se a Terra pode não estar no centro do universo, então acho que a Terra não é o centro. Então acho que o universo é heliocêntrico e não geocêntrico. Aí ele começou a contestar, não tem? E aí a igreja, rapaz, o Giordano Bruno já morreu por conta disso, você vai ficar pagando de doido também? Aí ele, vou, porque eu tenho como provar, e pegava o telescópio, levava para as igrejas, mandava o povo olhar, e o povo olhava e ficava brabo. Aí até que por fim teve um rei lá, que era um padre, né, na época, falou assim, ó, vão jogar ele na fogueira também, já que ele tá pagando de doido. Aí condenaram ele à morte na fogueira, só que faltando pouco tempo para morrer, ele foi e tomou consciência, né? Falou assim, não, eu não vou morrer por causa disso. Vou dar uma de doido igual Giordano Bruno. Aí ele falou assim, não, peraí, eu tô errado. A Terra é geocêntrica mesmo, só para não morrer, não tem? Queimado. E aí ele sobreviveu por conta disso, mas se ele não tivesse voltado atrás, ele teria sido morto na fogueira igual Giordano Bruno. Aí depois dele veio René Descartes, que também é filósofo. Galileu era cientista. Aí o René, ele pegava essas obras também, estudava, e ele percebia nas obras de Galileu que tudo tem um padrão. Ele, caraca, mano, tipo aquela, como é que fala, gente? A teoria lá de sequência de Fibonacci, que você olha e tem tudo. Ah, cara, tem uma flor, você enxerga a sequência de Fibonacci ali, toda redondinha. Ah, tem a lua, você enxerga a sequência de Fibonacci. Tudo que é circular tem aquela sequência. Aí, naquela época, a gente sabia, né, o raio de um círculo, que era πr ao quadrado. Ele tem um padrão nisso. Então, tem padrão em tudo. Aí ele começou a estudar o trabalho de Galileu e ver que tudo se resumia a equações. Ele, cara, tudo é mecânico, tudo tem um padrão. Se tudo tem um padrão, então a gente mora num universo mecanicista. A gente é uma engrenagem dentro dessa máquina toda. Ele começou a falar isso. E aí ele foi o primeiro também a propor que o universo era composto de matérias circulares, que seria o que hoje a gente interpreta como galáxias. Então ele foi o primeiro a propor essa ideia. Ele ficou conhecido por conta disso. Depois dele veio Newton. Newton, ele é o rei da fama, né? Todo mundo conhece Newton. Newton é muito endeusado, é muito cheio das coisas, assim, porque ele foi o primeiro a propor a questão da força gravitacional, que seria essa equaçãozinha que eu coloquei aqui, que é força é igual gravidade, né? A lei da gravitação universal. Peraí, eu abaixo só um pouquinho. Vezes a massa do objeto, a massa do outro objeto dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, se o Newton está aqui, a maçã caiu na cabeça dele, se eu quero saber qual foi essa força, eu vou usar a massa da maçã, a massa do Newton, a distância entre a maçã e o Newton, substituindo essa fórmula, a gravitação universal, ela é uma constante, então a gente substitui essa constante aqui e a gente acha o valor da força. Então ele ficou muito conhecido por essa equação e por ser o cara que inventou a gravidade. Mas na verdade, o que ele fez? O Newton, ele viveu num período parecido com esse que a gente está passando agora, de pandemia. Então ele ficou isolado numa roça, né, onde os avós dele moravam, porque a mãe e o pai dele não moravam com ele, ele foi criado pela avó.
E aí, lá nessa roça, ele era totalmente antissocial também. Então, ele não recebia visita, ele não queria saber de ninguém. Ele ficava dentro do laboratório, testando os estudos de Galileu e tentando interpretar aquilo tudo, com base nos outros filósofos e nas pessoas que o antecederam. Com isso, ele criou as 3 leis de Newton, né? Aí ele foi lá, pegou, por exemplo, a questão da inércia. O Galileu anotou aqui, ó, que o corpo se mantém em movimento uniforme. Então, vou dar um nome a isso que ele já tinha observado. Aí ele foi lá e chamou de inércia. Então, na verdade, porque assim, o que acontece? O livro didático, ele acaba trazendo muitas vezes o Newton como um gênio incontestável, né? Ele inventou a inércia. Na verdade, ele não inventou. Ele usou o período de pandemia para estudar muito. E aí ele pegou o trabalho de outros cientistas e foi aprimorando. Aí ele também estudou fenômenos ondulatórios, né? Usando prisma, que até o pessoal compartilha, né? Um meme da capa do CD Pink Floyd com Newton, fazendo uma analogia. Enfim. Aí ele foi pegando outros estudos e aprimorando. E aí, a única coisa que eu sei que ele inventou de fato foi o cálculo, que é uma ferramenta que o pessoal da engenharia e nós físicos usamos na faculdade, né? Ou quem trabalha na física dura ainda usa também, mas tem programas que fazem o cálculo hoje. Mas aí a gente aprende a linguagem de cálculo que o Newton inventou lá nesse ano. Nesse ano não, nesse período de pandemia. E o Newton, ele gostava muito dessa questão também, cosmológica, e aí ele falava que a Lua ficava próxima à Terra, girando em torno da Terra, pela questão da gravidade, né? Então ele registrou muita coisa em relação a isso. E falava que a Terra girava em torno do Sol por conta dessa força. Então, a gravidade para o Newton era uma força. E ele propagava isso para todo mundo. Falava, escreveu, reproduziu. E graças a esse estudo do Newton, a gente tem diversas tecnologias hoje que a gente usa. O avião, o elevador, tudo usa as equações que Newton desenvolveu em relação à gravidade, por exemplo. E aí, mais tarde, veio a Anne Jump Cannon. Ela também era uma cientista e ela estudava, depois que o Newton descobriu, né, através do prisma, a luz visível, ela estudava a luz visível nos elementos químicos. Então, ela percebeu que o berílio, por exemplo, tinha esse espectro aqui, eletromagnético, de luz. Ela percebeu que o oxigênio tinha esse, que o potássio tinha esse. Enfim, aí ela foi registrando tudo isso que ela descobriu. Aí, posteriormente, quando a gente apontava o telescópio, né, para algum planeta ou algum objeto celeste, a gente percebia que esse espectro também estava ali. E assim a gente hoje consegue saber a cor, né, desses objetos. Então, muitas vezes, quando vocês veem uma explosão de supernova, por exemplo, igual o pessoal que apresentou o trabalho sobre evolução estelar o ano passado, né, o pessoal do grupo do Kelvin, aí mostrou aquelas nebulosas lindas, né, aquelas explosões de estrelas, toda colorida. A gente não vê colorida assim. Quando a gente olha para lá, a gente vê o espectro. Aí, através do espectro, a gente joga no computador os dados que dá que, se a gente estivesse próximo a essa explosão, seria daquela cor. Então, foi um trabalho muito importante, esse trabalho da Anne Jump Cannon, e é usado até hoje. Inclusive, teve outro grupo também do IFES que ganhou a mostra do ano passado, que apresentou um trabalho justamente sobre essa questão aqui, da espectroscopia. Eles montaram um espectroscópio, espectroscópio, e apontavam para alguns objetos para confirmar se estava de acordo com o que a Anne registrou. E
deu certo. Então, devido a esse trabalho que eles apresentaram lá na Mais, eles ganharam o primeiro lugar entre as escolas, acho que federais, os institutos federais. Aí aqui, depois dela, teve o Einstein, que também foi outro cara que pegou o trabalho de outros cientistas, foi desenvolvendo, e aí ele contestou Newton. Ele falou assim, Newton falava que a gravidade era uma força, e ele falou assim, não acho que é uma força, a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo. E aí ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, que foi comprovada aqui no Brasil. Então, o pessoal que é novato, acho que não sabe, né? Mas a teoria da gravidade foi comprovada aqui no Brasil através do eclipse de Sobral, que também foi o tema da Maísa, que ela levou o ano passado, para falar, né, da importância que o nosso país teve em relação à descoberta do Einstein. O Einstein publicou até artigos, depois dos dados coletados aqui no nosso país, que conseguiu mostrar que a gravidade não é uma força, mas sim uma curvatura no espaço-tempo. Aí quem quiser ter acesso, me chama no PV, que aí eu envio os trabalhos que foram apresentados no ano passado. Os vídeos estão no meu canal, aí eu envio para poder entender melhor, através do trabalho dos meninos, né? O que seria essa curvatura no espaço, no caso do trabalho da Maísa. E o Einstein também desenvolveu a teoria da relatividade restrita, que tem tudo a ver com o joguinho que eu pedi vocês para baixar, né, o Relativistic Space Time, que eu até pedi para que vocês investigassem. Por quê? Porque essa teoria da relatividade restrita ela é totalmente contra-intuitiva. Porque num experimento normal, você pensa, desenvolve uma hipótese, vai lá e testa no experimento. Aí você verifica se tem sentido ou se não tem. Aí, beleza, tem sentido, você vai lá e anota. Não tem, você vai lá e descarta. Só que o que o Einstein pensou em relação à teoria da relatividade restrita, não tinha como você testar naquela época. Ele falou assim, se eu tiver uma navezinha no espaço, viajando próximo à velocidade da luz, o que vai acontecer com essa nave? Ela vai diminuir de tamanho, e aí ela vai dilatar o tempo, vai diminuir o tamanho da nave. Então aqui é a nave normal, aqui ela num tamanho reduzido, o tempo dilatado, então tem esse efeito aqui, ó. E o tempo no relógio da Terra vai passar diferente para quem está na nave, que é o princípio da simultaneidade. Então ele pensou nisso tudo assim, sozinho, só viajando lá nas ideias dele. Tem historiador que fala que Einstein pensava nisso enquanto ele levava o filho dele para a pracinha para brincar. Ele botava o filho dele no carrinho, ficava lá de boa, empurrando o carrinho para lá e para cá. Aí daí a pouco mas eu acho que se uma nave chegar na velocidade da luz, vai acontecer isso. E foi anotando lá. E assim ele foi criando essa teoria da relatividade restrita, que hoje é super importante também em relação às nossas tecnologias, principalmente em relação aos satélites, né? Para quem usa o Waze, por exemplo, o Waze fica corrigindo o relógio de tempos em tempos, porque como o satélite está girando ao redor da Terra, o relógio lá passa diferente daqui, e ele só pode fazer isso graças ao entendimento dessa teoria aqui, da relatividade. A gente usa também muito essa teoria em aceleradores de partículas, para colidir partículas, porque a gente tem que aproximar as partículas na velocidade da luz. Então, quando a gente faz isso, o sistema funciona totalmente diferente ali. Então, para eu coletar dados, eu tenho que saber como que funciona. Então, é a aplicação da teoria da relatividade restrita de Einstein. Essas duas teorias. Esse daqui também daria um ótimo trabalho para a mostra de astronomia, teoria da relatividade restrita. Depois do Einstein, a gente tem
cientista que ficou muito conhecida, que é a Katharine Johnson. A Katharine Johnson era americana e ela ela trabalhava na NASA como computador, que naquela época o computador não existia no formato de máquina, então existiam pessoas que trabalhavam como computador, realizando os cálculos que eram necessários para eventos espaciais, lançamento de foguetes, de mísseis, essas coisas. E naquela época, na Guerra Fria, né, todo mundo sabe que tinha uma competição entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, o que a Katharine fez? Ela desenvolveu todo o cálculo que foi necessário para levar o homem à órbita da Terra e depois levar o homem à Lua. Então, se os Estados Unidos conseguiu chegar à Lua, eles devem isso a Katharine Johnson. Né? E isso permitiu uma série de explorações depois disso. A gente tem várias sondas espaciais que foram enviadas, né, para pesquisar alguns lugares do espaço, tipo a sonda Cassini. Não estou lembrando o nome de todas agora. Acho que tem as meninas também que apresentaram um trabalho, a Débora e a... que foi sobre o telescópio James Webb, que também funciona fora da órbita da Terra. Então, uma série de aparatos. Se hoje a gente consegue mandar robô para Marte, se hoje a gente consegue mandar sondas para estudar Vênus, igual ano passado eles acharam, né, a fosfina nas nuvens de Vênus, é tudo devido a esse trabalho que a Katharine Johnson realizou na época da Guerra Fria. Então a gente deve muita coisa a ela também. Bom, pessoal, é isso que eu preparei para hoje. E aí, eu queria conversar com vocês um pouquinho. Primeiro eu quero saber o que vocês acharam, né? Se vocês já sabiam disso ou desconheciam. E aí? Pessoal? Não sabia, né? Então, aí algumas dessas informações que eu passei, elas podem servir, Roberto, como tema. Se você gosta, por exemplo, de história e filosofia da ciência, aliás, de história ou filosofia, você pode falar, por exemplo, do universo na visão do povo hindu, ou do universo na visão do povo grego, do universo na visão do povo muçulmano. Cadê o muçulmano? Onde que eu botei? Já nem tô achando ele mais. Achei. Então, tem todos esses temas para ser abordados. Dá para falar também da teoria da relatividade restrita, que é um tema totalmente novo. Esses temas ligados à história também são novos, lá eles não tratam. Então, dá para vocês trabalharem com esses temas também. Eu vou explicar melhor como funciona lá, porque o Roberto e a Andiara, eles ainda não submeteram trabalho. O pessoal que está com o Vinícius lá já submeteu, já sabe como é que faz. Tem que enviar o resumo, né? Mas para a gente que ainda não submeteu, é mais difícil entender como é que funciona o processo. Então, a primeira parte, Roberto e Andiara, vocês têm que escolher um tema. A Andiara, eu tinha conversado até com a mãe dela, não sei se mudou, né? Sim, você tinha falado isso. Vai mesmo? Então, a gente vai fazer o levantamento bibliográfico. Tá vendo, Jaqueline? Ela gostou do tema. Então, nós vamos levar esse tema para a mostra, que vai ser desafiador, mas eu acho que vai ser muito legal.
Roberto, então, aí você escolhe um tema primeiro. Vamos supor que você quer falar sobre buracos negros. Aí, junto com você, eu vou separar o material para você estudar sobre o tema. E aí você vai desenvolver o seu trabalho em cima desse material, que geralmente a gente trabalha com artigo, né, Vinícius? Vinícius, eu mandei acho que 1 ou 2 artigos para ele. Com uma semana, o Vinícius me mandou uns 10 artigos que ele tinha achado por conta própria. E aí no final, eu aprendi mais com o Vinícius do que eu pude ensinar, né, Vinícius? Mas, enfim. Então, o primeiro passo é esse. Você definir um tema ligado à astronomia. E aí, eu preciso saber de você, Roberto. Você gosta mais da área de exatas ou de humanas? Porque dá para trabalhar com as duas coisas. Eu gosto mais de exatas. Massa. Então, é mais fácil. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou passar o videozinho de novo que eu passei na aula passada. A Mais é um evento de astronomia, mostra de astronomia do estado do Espírito Santo. Ele acontece na UFES e no Instituto Federal. A primeira fase, o ano passado, ocorreu de forma remota, mas a segunda aconteceu de forma presencial, tomando todos os cuidados. Então, assim, a gente foi lá para o IFES de Guarapari, e aí a Andiara até foi conosco, porque a mãe dela é professora, e aí ela foi conosco para ajudar com os meninos. Aí eles gravaram esse videozinho aqui, que eu até coloquei no meu Instagram, que foi sobre a experiência que eles tiveram lá. Esse foi o local do evento. Assim, a vista, né, do local do evento, o hotel. Aqui é o hotel. O hotel onde ocorreu o evento, não é onde eles ficaram, não, tá? Que a gente ficou é mais simples. Que é a praia que tinha lá em frente, que a gente deu um pulinho lá rapidinho. Não para tomar banho, só para conhecer. Foi em Guarapari. Que é um dos grupos. Aqui é a Maísa, que apresentou um trabalho. Aqui tem a Maísa, a Sabrina e o grupo de astrofotografia. Aqui é o Vinícius. Todos esses apresentaram um trabalho lá, no ano passado. Que é no ônibus, a gente indo. Aqui foi um jantar que eles ganharam lá em Guarapari. E aqui é o grupo que ganhou o primeiro lugar, que ganhou o troféu também de melhor trabalho. Aqui eles observando o eclipse solar lá em Soretama. Aí é basicamente isso. Então, a mostra de astronomia, ela ocorre... Deixa eu entrar aqui no site da mostra de 2021. Vou até botar o link lá depois, no grupo, aí você entra para se informar melhor. Esse ano ela está prevista para ocorrer a primeira fase vai ser o resumo e um vídeo que eles querem que vocês gravem de cerca de 10 minutos, descrevendo o que é o trabalho de vocês. Aí, se passar, a primeira fase vai acontecer, no nosso caso aqui, que é da região norte, em São Mateus, e tem tudo para dar certo, porque o ano passado, se a gente conseguiu ir para Guarapari sem ideia de vacina, então acho que
para São Mateus é muito mais fácil com a vacina, né? Agora eles vão vacinar os professores. É claro que a gente sabe que nem todo mundo vai estar vacinado até lá, então a gente vai continuar mantendo os protocolos de segurança, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social. Eles tomaram todo o cuidado ano passado com isso, então eu acredito que esse ano vai se manter. E aí a primeira fase vai acontecer no CEUNES, em São Mateus, e a segunda fase vai acontecer no Instituto Federal de Guarapari. O ano passado, eles arcaram com o custo da viagem, então os meninos eles não tiveram que pagar hospedagem, a gente ficou numa pousada, não tiveram que pagar almoço, não tiveram que pagar coffee break, eles davam, né? Café da manhã a pousada dava. Teria, teoricamente, que gastar com a janta, mas aí a comunidade lá de Soretama auxiliou, então eles conseguiram dinheiro para poder jantar fora lá, um dinheiro bom para jantar num lugar legal. Então eles ganharam até isso ano passado. O transporte, quem arcou foi a Prefeitura de Soretama. Então a gente pode tentar essa parceria esse ano também com a Prefeitura de Linhares, a gente levando. Tem mais 2 alunas que não estão aqui na reunião, mas elas são bolsistas, são lá do Nossa Senhora da Conceição, e elas vão participar esse ano novamente, então com certeza já tem elas que vão participar. Então a gente pode tentar o transporte com a Prefeitura aqui de Linhares também, para poder estar levando vocês de Linhares. Aí, para participar disso, a gente precisa submeter primeiro um resumo sobre um tema específico ligado à astronomia. E aí eu venho a você e pergunto se já existe, né, algum tema que você se interesse na astronomia, até para ficar mais fácil de você desenvolver o trabalho. Você gosta, por exemplo, de buracos negros, ou sei lá, de auroras boreais ou austrais, alguma coisa assim. Ou você não conhece temas de astronomia, que eu posso te apresentar também alguns. Então, a gente pode ir trabalhando isso com mais calma. Nas próximas reuniões, a gente vai dar continuidade a essa parte de abordagem sobre temas ligados à astronomia. Hoje eu falei sobre história da astronomia. Na próxima, eu pretendo trazer 2 palestrantes que são pesquisadores, e aí eles vão falar um pouquinho sobre... eu esqueci o tema, eu vou verificar direitinho, mas é outro tema. Aí você vai assistindo e no decorrer do processo, aí você fala, não, professor, eu me interessei por tema X. Aí a gente faz o levantamento bibliográfico e você desenvolve o resumo. Beleza? Então é isso, pessoal. Acho que dá para encerrar. Hoje é feriado. Eu estou botando vocês para estudar no feriado. Né? Um beijão para todo mundo. Eu só vou pedir, Vinícius, para você, para Sabrina, né? Para já dar início ao resumo de vocês. De vocês está fácil, é só vocês pegarem do SNEF e resumirem aquele resumo do SNEF. Dá para a gente mandar para mais. Tranquilo? O Dandiara, eu vou ver o que eu consigo aqui. E aí eu envio para você e para a Jaqueline. Beleza. Jaqueline, se você quiser trazer também algum material para a gente ir olhando, assim, se você tiver acesso, eu não sei como é que tá, para a gente ir olhando se está dentro do tema que a Diara escolheu. Ou se você não conseguir, eu vou tentar conseguir aqui com alguns colegas, porque é um tema difícil, mas eu acho que vale muito a pena a gente levar.
Tem, tem sim. O mais difícil no da Andiara, que eu falo assim que é difícil, é encontrar material. Porque você sabe que nós mulheres fomos silenciadas ao longo dos anos. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir evidências, principalmente na época da Idade Média, né? De mulheres que trabalharam com astronomia. Eu mesma só conheço a Hipátia na Idade Média. Não conheço outra. Mas a gente vai conseguir, sim. Eu conheço muita gente que trabalha com essa questão de gênero nas ciências. Aí eu vou pedir eles um auxílio também. Tá bom? Então vamos encerrar para vocês descansarem. Ah, fotinha, gente. Liga a câmera. Deixa eu ligar aqui a minha também. Quer dizer, vou acessar do celular, né? Porque do computador não dá para eu ligar a câmera. Cadê a câmera de vocês? Aê! Agora sim. Mas eu preciso que alguém dá um... Alguém consegue tirar a fotinha? Que aqui do celular tá ruim. Ah. Vamos lá então, hein? Sorrisão. Vamos ver se deu certo. Cadê o grupo do WhatsApp? Ah, não acredito, deu ruim aqui. Vamos tentar de novo. Mais uma vez. Agora foi. Agora foi. Todo mundo gostou? Então podemos... Não aguento com vocês. Então podemos encerrar. Até mais. Um beijão para vocês. Bom restinho de feriado. Sim, pode falar. Oi? Ah, posso sim. Pessoal, podem sair, tá? Eu vou ficar só para falar com a Sabrina. Fala, Sabrina, para nós. Nossa Senhora, quantas pessoas tem aí? Quem é que tava mais aí? Ah, eu achei que eles estavam no Pontal. Ai, que medo. Ô, meu amor, o que eu mais tenho é vontade de levar a Maísa. Eu só não posso prometer que eu vou conseguir cobrir as despesas dela, entendeu? Mas se tudo der certo, a Maísa vai também.
A primeira fase que vai acontecer em São Mateus, a gente tem que ver direitinho quantas pessoas vão submeter o trabalho para ver se vai precisar de ir atrás de ônibus ou de van. Mas se for ônibus, é tranquilo. Aí a Maísa não paga o transporte. Vai junto com a gente. Agora, se for van, aí eu não sei como é que vai ser para levar, entendeu? Se pouca gente submeter. Então, rezem para muita